essa lua nova em Áries nos convida a plantarmos intenções de novos começos, coragem, poder pessoal e manifestação de ações criativas. Oi, meu nome é Daniela Santos e nesse canal eu falo sobre tarô, perfumaria botânica e como a gente pode se organizar melhor na vida de uma forma mais simbólica. No vídeo de hoje eu trago uma tiragem de tarô de lua nova em Áries. Lua nova, que já é esse momento propício no mês para a gente plantar novas intenções, metas, né, de pensarmos e organizarmos o futuro que a gente deseja. Mas essa lua nova, ela vem um pouquinho mais potente por ser no signo de Áries, que é o primeiro signo da roda zodiacal, que tem como simbolismo o começo, o início, a centelha criadora, a coragem pra gente desbravar novos mundos, de enfrentar desafios. Áries é um signo que é pura ação, coragem, força de vontade, paixão e intensidade. Base nessa simbologia, eu pensei aí em 4 perguntinhas para criarmos intenções alinhadas com essa simbologia, com essa energia. A primeira pergunta é: como os meus pensamentos estão me limitando? Como sempre, eu gosto de primeiro olhar para o passado para depois pensar no futuro, né? Então, o que nesse momento a gente precisa eliminar, né, para que a gente consiga abrir espaço para o novo. E nessa lua nova específica, eu acho que a gente tem que focar, né, nesses pensamentos, né? O que nos impede de agir. Então, essa pergunta, ela vem trabalhar essa aí. Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas crenças? Quais são as historinhas que eu ando contando para mim mesma que estão me impedindo de agir? A segunda pergunta é: em que área da vida eu preciso de um novo começo? Essa pergunta é uma pergunta sobre foco, né? Sobre aonde eu devo colocar a minha atenção, em que área da vida eu devo colocar a minha atenção, né? Em termos de renovação, quando eu for criar essas intenções, essas metas aí. O que não quer dizer que a gente precise exatamente criar metas e intenções exatamente para essa área da vida, mas que seria interessante que as nossas intenções tivesse como prioridade a renovação dessa área específica. E aí vamos para a pergunta de número 3, que é: como eu posso gerenciar melhor a minha energia durante essa alunação? É muito comum a gente começar algo novo, um projeto, uma renovação com todo gás, e esse gás, né, se desfazer logo no início, né? Então a gente coloca toda a nossa energia no ponto de partida e ao longo do tempo a gente vai esmorecendo, a gente vai perdendo energia. Então, como é que eu consigo gerenciar essa energia para que eu consiga manter essa energia até o fim? Lembrando que Áries é um signo que vai falar sobre início, sobre força de vontade, mas que precisa mais do que isso para que a gente dê cabo das coisas, né? Que a gente chegue até o fim. Senão a gente fica só começando coisa e não leva as coisas até o término. Então, como é que eu protejo minha energia em relação a isso? Como é que eu gerencio essa energia? E por último, o que eu tenho ao meu favor para superar os desafios no caminho? Sempre vai ter um obstáculo ou outro no nosso caminho. E é isso, né? Se a gente não tem muito consciente quais são as nossas ferramentas para ou desviar, ou transpor esses desafios, né? A gente acaba, como eu falei lá na outra pergunta, deixando as coisas esmorecer, deixando as coisas pelo meio do caminho. Essa pergunta, ela vem para que a gente ganhe nitidez, né? Quais são as nossas ferramentas para que a gente consiga transpor, né, as dificuldades, que seja mais fácil para a gente acessar essa coragem ariana, essa teimosia, por assim dizer, ao longo da alunação. Mas vamos lá? Vamos para a tiragem? Então, aí, para a primeira pergunta, eu tirei o Rei de Ouro. Rei de Ouros, que é esse rei confiável, conservador, que é muito prático, né? Que tende a fazer as coisas que ele já sabe muito bem. Ele sabe no que é bom e ele se esforça para fazer aquilo que ele é bom. É um rei que tem uma facilidade de transformar a vida material, né, em lucro, em prosperidade. É muito trabalhador, cauteloso e um tanto letárgico, assim, né? Ele tende a colocar a energia dele naquilo que ele já sabe que é certo, né? E aí talvez a gente esteja com pensamentos muito fechados naquilo que a gente já sabe o que vai dar certo, ou então naquele caminho que já foi traçado, né? E tá esquecendo de inovar, né? Tá esquecendo de ser um pouco mais desbravador nesse sentido de só fazer ali o feijão com arroz, ou então muito de ficar no conforto, na segurança, né?
E em vez de se abrir para o novo mesmo, né? Pensando aí que a gente está numa lua nova em Áries, né? Esse signo que é desbravador, que tende a um lugar de liderança, sair primeiro, né? Então, talvez a gente esteja com pensamentos conservadores demais. E isso nos impede de botar no mundo aquilo que a gente realmente deseja. Porque a gente não sabe, ou porque ninguém fez, ou porque é algo que a gente nunca... que a gente não sabe direito qual é a forma, ou então porque é algo novo mesmo, ninguém fez ainda, ou então porque é novo pra gente, mas a gente tem esse receio, né? Será que vai dar certo, né? Será que eu não vou tentar algo novo e isso vai voltar contra mim de alguma forma? Então a gente talvez esteja aí com um foco, com os pensamentos muito focados na materialidade e na praticidade da vida, né? E esquecendo de inovar, de desbravar o novo, dessa confiança que a gente ganha no fazer, né? Às vezes a gente não precisa saber todos os passos futuros, né, para se organizar e se colocar em movimento, né? A gente fica ali tentando ter tudo muito bem planejadinho, muito certinho, né, antes de dar o primeiro passo, ou então, se é uma pessoa que tem dificuldade com a praticidade, né, de fazer listas, né, isso já impede mesmo de fazer qualquer coisa, né? O pensamento de que tem que dar tudo certo, tem que ser, você tem que conhecer tudo antes de começar a fazer. Isso te impede de se mover. E essa ideia ela é reforçada pela carta seguinte, né? Respondendo a pergunta em que área da vida eu preciso de um novo começo, a gente tirou o Cavaleiro de Espadas, que é esse cavaleiro inovador, corajoso, que cheio de ideias, né? Que não tem medo de colocar as ideias em práticas, né? Que tem essa questão da celeridade, de fazer as coisas assim que vem, dessa assertividade. Um cavaleiro também muito intelectual, muito inteligente, né? Que se expressa muito bem, comunicativo, criativo, analítico. Então, o que vem reforçar, né? Olha, a gente tá com um pensamento talvez conservador demais, muito ali focado naquilo que a gente já sabe, em vez de se desbravar. E aí, essa carta vem dizer, olha, vamos ser um pouquinho mais inovadores, vamos se jogar no novo, né, de cabeça, mas também se jogar no novo de cabeça, mas esse cavaleiro, ele tem um lugar meio que intelectualizado, então assim, ele sabe e confia naquilo que, nos conhecimentos dele e na capacidade dele de pesquisar, né, de ir atrás das respostas que ele deseja. Mas mais do que isso também, ele é muito comunicativo, então assim, o que eu não sei, eu vou perguntar, eu vou me expressar, eu vou, através da minha expressão, eu vou atrás de buscar os componentes que eu preciso, né, para aquilo que eu desejo colocar no mundo. Então, eu diria que é interessante a gente focar na nossa expressão, na nossa comunicação, em áreas que envolvem, né, a nossa intelectualidade, pesquisa, o nosso conhecimento, né, daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente tem conhecimento já prévio, e fazer isso de uma certa forma diferente, né? Buscando formas diferentes, né, de comunicar isso e de expressar isso no mundo. A terceira pergunta é: como é que eu posso gerenciar melhor a minha energia durante a lunação? E para essa pergunta, a gente tirou a carta da Torre, que é essa carta que vai falar sobre uma ruptura, sobre esse desmoronamento dos nossos castelinhos de areia, das nossas ilusões, dos nossos delírios, né, das nossas crenças. É uma carta de libertação. É uma carta que fala sobre eliminarmos aquilo que é falso, aquilo que é irreal, aquilo que é de alguma forma inútil pra gente, né? Então, quando eu penso aí, né, respondendo a pergunta, vamos romper com aquilo que já não faz mais sentido pra gente, com aquilo que a gente tá colocando energia e que o retorno o retorno não é real, né? Ou então é uma ilusão, a gente sabe que aquilo é uma ilusão, que a gente dali não vai sair nada, né? Que de alguma forma é inútil. Então vamos abrir mão disso, né? E focar naquilo que é real, naquilo que funciona, naquilo que nos faz sentir realmente, naquilo que tem base, naquilo que tem estrutura, né? Vamos deixar de lado aquilo que tem ocupado, de certa forma, a nossa energia, seja física, seja mental, né? E que, na verdade, são pequenos delírios nossos, né? Quero dizer aqui, quanto tempo a gente foca imaginando situações
que poderiam ser, mas que na verdade não são, né? Ou seja, se eu tivesse feito isso, e você culpa uma certa energia, ou então você se relaciona com um grupo de pessoas que poderia, e tem uma projeção de como essa relação poderia ser, mas aquela relação já não está te trazendo nenhum fruto, já não te nutre de nenhuma forma, você está focando naquilo, né? Então essa carta ela vem falar, olha, abre mão daquilo que não é real, daquilo que é falso, daquilo que é só uma ilusão, né? Para que você consiga focar naquilo que realmente você deseja, naquilo que realmente te faz bem, naquilo que realmente você quer colocar no mundo. E por último aí o que eu tenho a meu favor para superar os desafios. E para essa pergunta a gente tirou 6 de espadas, que é essa carta que vai falar sobre uma necessidade de se retirar para ver as coisas por outro ângulo, com mais perspectiva, né? É uma carta que fala sobre cura, sobre autocuidado, sobre olhar as coisas de um plano para um plano maior, sobre se comunicar de forma nítida, de uma forma objetiva, sobre resolução, sobre completude, né? De conseguir resolver as coisas realmente, né? Aí o que eu diria, né, sobre o que a gente tem para transpor os desafios, os obstáculos, em vez de ficar batendo com a cabeça numa situação, tentando que aquilo se resolva por si só, vamos dar um passo atrás, vamos nos afastar um pouco, vamos ganhar a perspectiva daquele desafio, daquele obstáculo que está acontecendo realmente, e com isso ganhar nitidez de como desfazer esse nó, de como do que precisa ser feito, e se preciso for aqui a gente comunicar aos outros, né, de forma lógica, de forma objetiva, aquilo que precisa ser feito. Ok, né? Você pode estar se perguntando, entendi, mas o que eu faço com toda essa informação? Como é que eu transformo essas informações na criação de intenções e de metas, né? Como é que isso se traduz na forma que a gente cria intenções, né? Eu diria que o mais interessante para essa alunação é que a gente crie metas muito voltadas para nossa comunicação, para nossa expressão, forma como a gente se expressa e comunica as nossas ideias, os nossos desejos, aquilo que a gente quer colocar no mundo, né? Intenções também ligadas a inovação, a criatividade, pesquisa, análise. E talvez a gente precise, ao criar essas intenções, abrir mão de pensamentos conservadores que a gente tem em relação a esses objetivos, talvez algumas ideias pré-estabelecidas, que muitas vezes podem ser consideradas práticas, mas que não vêm dando resultado, ou então não traz uma certa inovação real. É interessante que nessa alunação, nessas intenções, a gente se permita se aventurar, se permita desbravar algo novo, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente foque naquilo que é real, naquilo que é sólido, naquilo que tem estrutura, tem base, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos, por exemplo, aqui, né? Mais prático. Eu vou vou criar uma meta de algo novo, num projeto novo que eu quero fazer. Eu vou comunicar esse projeto de uma forma nova. Eu vou trazer pessoas para esse projeto através da comunicação, de uma comunicação objetiva, de uma comunicação assertiva, sem firula, sem jeitinho, né? Então, eu comunico isso de uma forma objetiva, mas ao mesmo tempo, esse projeto ele pode ser inovador, mas pautado num conhecimento real que eu tenha, né? Olha, eu sei fazer isso, ou então eu sei aonde ir atrás de informações para fazer isso. Eu não estou começando algo completamente do zero, né? Que nunca foi feito, ou coisa do tipo. É só diferente do que eu já fiz, mas eu sei fazer, ou então eu sei buscar informação e eu tenho como comunicar isso para outras pessoas para que elas me ajudem ou para que elas comprem a ideia junto comigo. Então essa é a ideia assim das metas, né, das intenções aí para essa lua nova. E quando as coisas estiverem difíceis, né, quando você achar que encontrou um platô, então quando as coisas não estão indo exatamente do jeito que a gente desejou, em vez de ficar empurrando com a barriga, em vez de ficar ali na teimosia ariana, vamos dar um passo para trás, vamos dar um passo para trás antes que as coisas se embolem demais, resolver o que precisa, ganhar perspectiva, entender qual é o problema logo no início, resolver o que precisa ser resolvido para depois caminhar, né, para frente de novo. E é isso.
Essa foi a tiragem aí de Lua Nova em Áries. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com alguém que você acha que vai gostar também. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.